Olá a todos, bem-vindos ao Star Talks, o podcast do Prémio 5 Estrelas. O meu nome é Sofia Castro Fernandes e hoje vamos falar sobre sustentabilidade que constrói o futuro. Já tenho comigo em estúdio os convidados desta semana que vos vou apresentar e tenho comigo a Beatriz Rodrigues da Scoring. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada por estar connosco. Obrigada. E tenho também o Hugo Fonseca da Loxam. Olá Hugo. Bom dia, Bom tudo dia, bem? bem-vindos. Então, para falarmos aqui sobre este nosso tema, fazer aqui a nossa conversa, o que é que eu gostava de começar por puxar aqui para a nossa mesa? O que é para vocês? O que é que significa a sustentabilidade nas empresas, nos nossos dias, não é? Quando falamos de sustentabilidade, pelo menos nas conversas que eu vou tendo nas empresas onde se trabalho, há ainda alguma tendência para se falar na sustentabilidade pensando unicamente na questão climática, portanto, na questão mais verde do ambiente. Uhum. Sabemos todos que a sustentabilidade vai para além disto, portanto, tem impacto económico, tem um impacto social. Portanto, se pudéssemos aqui definir um conceito para a sustentabilidade nas empresas, o que é que vocês diriam? O que é sustentabilidade? A sustentabilidade é dois pontos. Beatriz. Então, a sustentabilidade é exatamente isso, é os três pilares, é o Uhum, pilar económico, o pilar ambiental e o pilar social. Durante muito tempo o pilar económico sobrepôs aos outros 2 e isto vem muito por questões da industrialização que fez uhum, com que, as empresas aumentassem a sua produção sem olhar muito às questões ambientais, principalmente. E depois, a partir dali da segunda metade do século XX, o que aconteceu foi que começaram a haver inúmeros desastres ambientais que puseram a tónica do o que é que está aqui a passar, como é que nós podemos reverter isto, porque não vamos continuar poder, estar, neste ritmo, não é? uhum. Sim. E foi aí que, com todas as conferências, todas as convenções, todos os documentos que entretanto saíram, que se colocou a tónica de: "Ok, nós temos que começar a olhar para o ambiente de outra maneira", e foi daí e é por isso que muitas vezes associam-se a sustentabilidade ao ambiente, porque foi aí que as empresas começaram, principalmente aquelas do setor industrial, a olhar para os seus impactos e a perceber como é que os podem gerir para diminuir, É pegada, não é? a sua pegada, exatamente. E mesmo, aquelas que não têm tanto impacto assim, portanto não são industriais de base, Uhum, entraram pela sustentabilidade por outra via, que era pela via da responsabilidade social corporativa, que é uma via que na altura foi que eram ações que essas empresas faziam, mas muito dispersas no tempo, ou seja, sem grande finalidade. A uhum, finalidade era o envolvimento com os colaboradores ou o envolvimento com a comunidade, uhum. o envolvimento com a comunidade local. E isso fazia com que nunca se percebia muito bem qual era o objetivo daquelas ações sem ser o objetivo prático de fazer uma campanha de solidariedade social, ou ir plantar ali uma árvore a Uhum, Monsanto, uhum. ou, ou uma ação de team building, enfim. Havia aqui várias ações que entravam nesse campo, mas que não se percebia bem. Hoje em dia já se olha para a sustentabilidade de outra forma. Olha-se como uma forma muito mais, estratégica de: eu sei para onde quero ir, eu quero descarbonizar, eu quero diminuir a minha rotatividade, eu quero melhorar a minha ética, ou melhorar a forma como os meus stakeholders olham para mim, diminuir risco, e tudo isto faz com que, as abordagens tenham que ser muito diferentes e muito menos, filantrópicas Então. e muito mais, estratégicas. Uhum. Claras, não é? Mas sabemos exatamente o que é que estamos a fazer e para quê, não Exatamente, é? Porquê e para quê. exatamente. Pegando aqui, Hugo, neste porquê e para quê, qual é que é o vosso posicionamento em relação à sustentabilidade? Sim, para nós é um pilar estratégico do nossa visão de negócio e da nossa forma de atuar no mercado. Porquê? Porque este é um setor de capital intensivo, onde naturalmente há muita produção de equipamentos, onde há muito transporte de máquinas e, Uhum. consequentemente, há muita produção de carbono. Portanto, desde sempre nós compreendemos que isso tinha impactos ambientais significativos. Então, desde 2019, tornámos a primeira empresa e única até o momento a medir essa pegada de carbono, seja nossa própria, seja dos projetos dos nossos clientes. Por isso mesmo é que temos a certificação Clima Neutro ao dia 2 e com base nisso temos também um conjunto de certificações que nos têm permitido desenvolver um conjunto de planos até traçados em conjunto com a ONU, no sentido de minimizar ao máximo o nosso impacto ambiental. É efetivamente algo que nós
vemos como uma missão nossa, como líderes no setor do aluguer de equipamentos, e que, como tal, nós lançámos até uma marca que é a Lox Green, digamos assim, Uhum. que é tudo o que sejam as máquinas verdes, portanto, ambiente, amigas do ambiente. O que é que isto significa? Significa essencialmente que são máquinas mais elétricas, em alguns casos máquinas híbridas e também máquinas com muito menos emissões do que antigamente de dióxido de carbono. Portanto, temos Boa. estado a fazer isso, temos um conjunto de exemplos que suportam, não é só uma frase, porque é muitas vezes fácil dizer sou amigo do ambiente. Ok, mas como é que és amigo do ambiente? Nós temos tentado desenvolver um conjunto de coisas, medimos a nossa pegada hídrica também, portanto, nas nossas instalações, porque com a lavagem dos equipamentos é normal produzir muito desperdício de água e, portanto, nós temos vindo a diminuir isso todos os anos e, por exemplo, na convenção que fazemos anualmente em janeiro, apresentamos sempre esses números a toda a gente, porque precisamente os stakeholders, como dizia a Beatriz, precisam de ver que efetivamente estamos a fazer esse esforço para deixar um mundo melhor do que aquele que encontramos, porque a verdade é que isto é um negócio de continuidade. Uhum. Porque não é só, como dizia muito bem, não é só aquilo que nós dizemos, é sobretudo, não é, essa coerência entre o que dizemos e depois o que fazemos. Exatamente. Ai, fico super orgulhosa, até impressionada, não é? Fazemos isto, isto, isto. Espetacular, boa, parabéns. Obrigado. Parabéns. Quando falamos aqui deste, e pegando no que o Hugo disse, o papel das empresas nesta construção de um futuro, todos, todos precisamos mesmo de Uhum, contribuir e de fazer alguma coisa, e é amplamente repetido que começa em casa e na educação de todos, é verdade, mas depois haver este walk the talk entre o que dizemos e depois o que de facto praticamos, uhum. enfim, pode haver aqui um gap grande, uma distância grande. Qual é que é, na vossa opinião, a importância de haver, o Hugo deu aqui o exemplo daquilo que fazem. Há uma empresa, imaginemos que está uma empresa aqui que está a ver o nosso podcast e quer, ok, eu quero replicar este modelo aqui na minha empresa, o que é que eu posso fazer? Como é que vocês se estreitam, não é? Relações com outras empresas, outras colaborações, porque isso também é sustentabilidade, Beatriz. Ah, No sentido de, ah, quando as empresas têm este papel uhum. importante, não é, na construção do futuro, quando existe a possibilidade de fazerem colaboração com outras empresas, como é que isto, no fundo, como é que isto se estrutura? Como é que se operacionaliza? Sim, eu vou começar aqui também por uma coisa que o Hugo disse Uhum, que é super importante agora e que cada vez mais a União Europeia tem entrado por esse caminho de não interessa só aquilo que nós fazemos na nossa empresa, uhum, interessa também, nós também somos responsáveis por aquilo que se passa ao nível da nossa cadeia de valor. certo. E, portanto, aquilo que os nossos fornecedores fazem, sejam eles da China, da América, do Bangladesh, não interessa, nós somos responsáveis por isso. Já não existe aquela lógica de isso é o meu fornecedor da China que faz e eu nem sei muito Não bem, tenho nada a não ver. tenho nada a Claro. ver com isso. Essa lógica acabou, até porque agora saiu a diretiva do dever de diligência, que diz exatamente isso, que as empresas, obviamente de maior porte, não são todas, têm que prestar contas sobre aquilo que se passa ao nível da cadeia de valor. E cada vez mais nós vemos isso. Vemos, os fornecedores a pedirem mais informações sobre aquilo que se passa e, portanto, nós temos que prestar contas, sobre isso. Mesmo até a própria União Europeia, sabendo que a CSRD é só, para empresas a partir de 1000 colaboradores, já veio dizer que, as pequenas empresas também devem reportar segundo o modelo mais simplificado, que é o Pois. da VSME, Uhum, exatamente para estarmos todos a falar a mesma linguagem. Portanto, nesse uhum, sentido, é muito importante aquilo que se passa dentro de casa, mas também aquilo que se passa vai além da nossa casa, pronto. E depois há aqui outra questão, também, ao nível de como é que nós, em conjunto com outras empresas, podemos fazer escalar este tema da sustentabilidade e podemos nos ajudar todos uns aos outros? isso. Uhum, Que é, cada vez mais a necessidade das empresas de se associarem a associações de uhum, sustentabilidade, como o BCSD Portugal, ou mesmo o GRACE ou o Global Compact Network Portugal, que promovem isso mesmo, promovem fóruns onde se fala de sustentabilidade, onde as empresas podem estar com os seus pares, seja
sejam os pares do mesmo setor ou da mesma dimensão e podem ver como é que se faz. E são sempre momentos muito interessantes para as empresas perceberem, como é que podem pôr, que é esse o verdadeiro, e acho que vamos lá chegar nesta Uhum. conversa, o verdadeiro foco é como é que podemos pôr a sustentabilidade dentro do modelo de negócio. Nós não podemos viver a reboque da sustentabilidade, a fazer cada vez mais estratégias, planos, relatórios que não nos levam a lado nenhum. Não, é já que os temos que fazer, como é que podemos tirar partido deles e fazer com que o nosso modelo de negócio escale, diminuamos custos, aumentemos as margens, percebermos como é que podemos melhorar as nossas oportunidades a nível, porque no fim isto é tudo financeiro. Uhum. Pois, pois. Portanto, é nesse sentido que eu acho que o mindset mudou, muito nos últimos anos. Que bom, não é, Hugo? É verdade, Pegando no que a Beatriz disse em relação aqui ao papel das empresas e à forma de como as empresas podem colaborar, certo. o que é que têm feito? E eu gostava aqui até de perceber qual é que é a vossa posição em relação à forma como olham para os fornecedores, não é? E o que é que os vossos fornecedores estão a fazer, no fundo é isto, não é? Sim, nós tentamos ir a toda a cadeia de valor, como dizia a Beatriz, ou Sim. seja, desde os fornecedores que de facto fazem as máquinas, ver o que é que eles utilizam ou não e ter a certeza que têm todas as certificações, como o certificado CE, que efetivamente permitem ter a certeza que estão a cumprir com a legislação, que tem Uhum. sido cada vez mais rigorosa, e nós o que fazemos é visitar os clientes, os fornecedores, peço perdão, e efetivamente ver a produção como é feita, Uhum. como é que não é, o que é que evoluiu ou não face ao antigo, e tudo o que é posterior, ou seja, quem é os nossos transportadores têm de Uhum. estar certificados por nós, ou seja, nós fazemos auditoria a todos os nossos transportadores para ter a certeza que cumprem com as regras, que é uma coisa que a esmagadora maioria dos nossos concorrentes não faz, ou seja, nós fazemos uma auditoria dos caminhões, verificar se efetivamente tudo o que é a nível de segurança está a ser cumprido, se tudo o que é a nível de emissões está a ser cumprido. Vamos ter com os nossos clientes e tentamos ver os equipamentos que têm, que muitas vezes já têm bastantes anos, e tentamos alertá-los para Uhum. o facto daqueles os equipamentos não só não terem melhor produtividade, como terem um impacto ambiental negativo, e podermos ajudá-los a substituir esses equipamentos, ou seja, fazer como que uma gestão de frota deles próprios, Uhum. uma vez que nós temos muitos equipamentos, podemos oferecer-lhes esses equipamentos em termos de aluguer para substituírem os que têm, que muitas das vezes já não estão a cumprir aquilo para que foram comprados há 10, 15 anos atrás, e portanto toda essa parte acaba por quê? Por reforçar a nossa crença que efetivamente estamos a contribuir para o ambiente, e as nossas pessoas, os nossos colaboradores sentem isso verdadeiramente, porque nós transmitimos isso às pessoas. Não vemos isso como um custo, a maior parte das vezes a sustentabilidade, como dizia a Beatriz de início, foi vista muitas vezes como um custo. Nós efetivamente temos visto isso muito mais como um investimento, Uhum. porque na realidade acaba por gerar um conjunto de mais-valias que às vezes não são tão mensuráveis assim. Dei o exemplo há pouco da questão da água. Nós, melhorando o consumo da água, temos muito menos custo do que Uhum. tínhamos antes quando não o medíamos. A nível dos transportes também, quando se trabalha com transportadores que são efetivamente alguém que está a fazer bem o seu trabalho, vai-nos cobrar muito menos do que aquele que efetivamente gasta muito mais combustível, porque é um caminhão muito mais antigo, tem mais avarias, tem muito mais problemas. As máquinas idem de aspas, aspas, ou seja, N vezes as nossas obras derrapam, e Uhum. quantas vezes é que nós não ouvimos de obras derraparem, precisamente por má produtividade dos nossos equipamentos, e N vezes nós, em termos comerciais, alertamos os clientes que o facto de terem muito menos avarias e terem equipamentos muito mais recentes, efetivamente lhes dá benefícios brutais a nível de poupanças naquilo que é o custo que vão ter com aquele equipamento em específico. Portanto, tentamos concorrer isso tudo, e na realidade a verdade é que temos verificado, temos muito mais benefícios do que perdas, e Uhum. tentamos ir transmitindo isso aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, para que efetivamente isso tenha impacto e possa contribuir para um mundo melhor, porque lá está, se fôssemos só nós a fazer isso, o Pois, impacto seria reduzidíssimo. pois. E o que nós tentamos é transpor para tudo aquilo que é o nosso meio ambiente, digamos assim. Uhum. E quando falamos aqui, Beatriz, e no fundo é este o core business, não é, do vosso Uhum, negócio, medir o que nós estamos a fazer para poder, melhorar, porque no fundo temos que analisar o que está a ser feito para depois poder sugerir, melhorias, enfim, dar uhum. feedback. Hum, como é que
Como é que conseguimos aqui fazer um pitch de, imagino para quem nos está a ver e ouvir, Uhum, da importância de medir exatamente o que é que fazemos. Porque há empresas que fazem muita coisa, mas depois quando vamos perguntar: "Mas onde é que estão os resultados? Onde é que uhum. estão os números? Como é que nós conseguimos avaliar ou medir o antes e o depois?" Como é que vocês posicionam aqui, no fundo, o vosso trabalho, não é? Sim, começar por dizer que a sustentabilidade para nós é uma jornada de sustentabilidade, ou Hum, seja, que se inicia sempre num diagnóstico, é exatamente isso que estava a dizer, de saber onde nós estamos. estamos. Uhum. Porque muitas das empresas, pelo menos a nossa experiência, que ainda não têm absolutamente nada em sustentabilidade, e dizem assim: "Eu não tenho nada". Não é bem assim, Pois. porque se quando nós vamos separar, portanto, vamos separar pelo pilar, ambiental, pelo pilar social e aqui pelo da governação, o Uhum, económico já retiramos daqui da equação, porque isso é a base de qualquer empresa, portanto, e a governação é um subconjunto do pilar económico. uhum, E quando nós vamos a verificar cada um destes, os vários requisitos, digamos assim, que compõem cada um destes critérios, o que vamos ver é que efetivamente há sempre um pilar que não está assim tão mal. E, portanto, eles não começam nunca do do zero. zero. Uhum. E, portanto, fazer um bom diagnóstico é a base para nós começarmos a delinear o resto. E depois, fazendo aqui toda a passagem pela jornada de sustentabilidade, é fazer uma materialidade, ou seja, ver quais são os temas efetivamente que importa trabalhar relativamente à empresa e ao setor onde a empresa opera, Uhum. e delinear uma estratégia de sustentabilidade juntamente com um plano de ação para 3 ou 5 anos, dependendo do estado da empresa, para que mostre a visão da organização para aqueles 5 anos. Onde é que a organização quer chegar? Eu daqui a 3 anos quero estar neutra em carbono. Uhum. Então, no plano de ação, detalhamos todas as iniciativas que vão fazer com que daqui a 3 anos, efetivamente, ela Chegam lá. consiga Uhum. ser neutra em carbono. E só no fim, que é curioso, que toda a gente acha que é o elemento central, mas não é assim tão central, fazemos o relatório de sustentabilidade, que na Uhum. prática é só uma compilação de tudo aquilo que nós andámos a fazer para trás. Portanto, toda a matriz de materialidade, a matriz das partes interessadas, fala sobre o plano e sobre a estratégia de sustentabilidade e apresenta o tal desempenho ESG, que são os indicadores que também falava. Exatamente. Pronto, esses indicadores, obviamente, têm que ser sempre baseados em referenciais internacionalmente reconhecidos, como a CSRD, ou neste caso as normas europeias de relato e sustentabilidade, ou a VSME, ou o GRI, que é o mais conhecido até à legislação que saiu da União Europeia. Mas pronto, o que nós tentamos muito é o que é que já existe, quais são os referenciais que efetivamente são reconhecidos e adaptar esses referenciais à empresa e ao estado da empresa. Portanto, no fundo, é quase aqui à medida, À medida. é mesmo. Antes de avançar aqui e queria perceber aqui como é que vocês fazem aqui como é que medem para melhorar, perguntar a estas pessoas que nos estão a ver e ouvir se já subscreveram o nosso canal, se não é agora a carregar aí, espero que vocês já tenham. Ativarem notificações, nós temos um episódio novo todas as semanas e estão incríveis. Aproveitem quando acabarem este, vão ver os nossos conteúdos. Partilhem, pessoas, partilhem, queremos chegar muito longe. Deixem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. E mais coisas. E no final já volto aqui a falar convosco para vos pedir mais coisas. Como é que vocês fazem esta medição, Hugo? Isto medir para melhorar. Como é que Nós somos funciona? obcecados pela análise de indicadores, até porque ainda para mais sendo uma empresa que está presente em 29 países, temos de ter a noção que há especificidades para todos eles Pois. e estamos em planos, pontos de estágios completamente diferentes a nível de desenvolvimento e aplicação das coisas. Portanto, a verdade é que Portugal, Espanha e França têm sido os países mais que têm liderado esta situação a nível da sustentabilidade e nós utilizamos um pouco, como dizia a Beatriz, todo o tipo de métricas que temos para ir vendo os impactos que tem, seja a nível operacional, ou seja, nós com o movimento, seja a nível comercial, o que é que fazemos, o que é que não fazemos, como é que podemos diminuir às vezes a rotação de equipamentos ou a rotação de pessoas com formação, Uhum. etc, etc, que possamos dar, porque efetivamente um dos problemas muitas das vezes é a falta de manobradores que tem e isso torna também
menos produtivos os equipamentos e, consequentemente, a poluírem bastante mais. Portanto, temos essa noção e tentamos aproximar-nos dos nossos clientes, ajudando-os a efetivamente aumentarem os seus ganhos e, consequentemente, nós a termos melhores coisas. A nível daquilo que é tudo a nível logístico, definir as melhores rotas possíveis e, portanto, constantemente estamos a analisar que rotas estamos a fazer, como é que as estamos a fazer, que eficiências poderíamos ter tido, etc, etc, porque isso também tem um impacto bastante grande em tudo aquilo que é o nosso modelo de negócio e tentamos ver tudo aquilo que é, digamos assim, a nível do negócio em si propriamente Uhum, dito, o que é que pode ser sempre melhorado, porque a eficiência é obviamente um objetivo e neste setor, principalmente, é um setor associado à construção que é sempre bastante uhum, problemático sim. e que, como tal, nós podemos contribuir com variedíssimas coisas. No fundo, poderia entrar em detalhe por muitos dos indicadores que utilizamos, acho que para aqui, para o Uhum, episódio em si, é pouco interessante, mas o que eu diria era que isso tem-nos permitido ser PME líderes ano após ano, ser scoring top 10 também nos últimos anos, ser Great Place to Work, desde 2022 que somos Great Place to Work e isso muitas vezes, mas o que é que isso tem a ver com sustentabilidade? Cada vez mais claro. somos Sim, alertados a isso e efetivamente tá, as pessoas revêem-se em empresas que têm este tipo de políticas e este tipo de claro. preocupações, como eu disse de início, nós transmitimos isso de forma regular às nossas pessoas, que nós valorizamos isso e que queremos ser efetivamente uma empresa que não só tem como objetivo o lucro, mas acima de tudo em transmitir uma responsabilidade social sobre aquilo que faz. Porque nós temos a noção que, sendo líderes, somos um exemplo para muitas entidades e para muitas pessoas. E tendo tantos trabalhadores como também temos um impacto em muitíssimas famílias. E como tal, tentamos transmitir isso de forma constante. Nós temos reuniões regulares com as equipas e tentamos efetivamente alertá-los para as mais-valias que estas situações trazem. Muito E é um bem. pouco por aí. Muito bem. Hum, Quando falamos aqui, porque estamos na reta final aqui do nosso Uhum. tempo, perceber aqui qual é que é a vossa visão em relação àquilo que é o futuro. Se podemos falar aqui de tendências do futuro para a sustentabilidade empresarial. O que é que nos pode dizer, Beatriz? O futuro, e eu já me adiantei a ele Uhum, quando falei sim, há bocadinho, é colocar efetivamente a sustentabilidade do no negócio, não é? modelo de negócio. É não existir uma estratégia de negócio e uma estratégia de sustentabilidade. É a estratégia de sustentabilidade estar dentro da estratégia de negócio. E quando isso acontece, nós vemos que novos produtos nascem, vemos que, como também o Hugo também já falou, os custos operacionais descem, as capacidades de financiamento são muito superiores, porque nós próprios temos clientes que já têm, indicadores alocados ao spread, ou seja, se Uhum, cumprirem determinadas metas, o spread baixa, o que facilita muito. claro. E portanto, tudo isto só pode caminhar nesse sentido. E era aquilo que eu dizia há bocadinho, é não vermos a sustentabilidade como algo chato que temos que cumprir e que para quem obviamente está obrigado a isso, seja por questões legais ou seja por questões da cadeia de valor, mas vermos a sustentabilidade como efetivamente uma oportunidade de aproveitar cada um destes passos da jornada de sustentabilidade e de perceber como é que efetivamente isso pode alavancar o seu negócio. Uhum, Acho que essa é a grande questão aqui para melhorar a resiliência operacional e a competitividade. muito bem. No fundo, aqui É hum, é é uma questão, mindset. pois, é uma questão da nossa mentalidade, a forma como olhamos para isto, não é, Hugo? Certo? O que é que diria em relação ao futuro? Assim, pegando até na questão da mentalidade que estávamos a dizer agora, isso eu acho que é o aspecto crítico. Pois. E efetivamente, nós em Portugal fomos um país durante muitos anos de posse. Uhum, E tenho sentido nestes 12 anos que tenho de setor que efetivamente tem mudado muito a mentalidade e cada vez mais valorizamos a partilha. E a verdade é que o aluguer em si é uma das formas mais ecológicas que existe, porque há a partilha de recursos, uhum, não é necessário estar a produzir tantos equipamentos, com os consequentes custos que isso tem para o ambiente. Podemos efetivamente aumentar aquilo que é a produção de cada um deles, porque muitas das vezes uma pessoa compra um equipamento e viu-se principalmente em tempos de Covid, que muitas das vezes a maioria dos equipamentos não eram utilizados com regularidade, ou seja, houve, por exemplo, no nosso setor, métricas como que mais de 60% dos equipamentos que existiam em Portugal tinham uma utilização dos mesmos inferior a 30% por ano. pois. Isso significa que muitas vezes o equipamento está ali parado. De facto, o aluguer, partilhando esses recursos, faz com que efetivamente não haja tanto equipamento que tem de constantemente ser mantido, que tem de, quando ser utilizado, muitas vezes, como dissemos há pouco, com emissões muito mais altas de dióxido de carbono, etc. Portanto,
eu tenho a certeza absoluta que o aluguer vai continuar a crescer. Tem tido taxas de penetração muitíssimo altas nos últimos anos. O setor está a crescer sensivelmente 20% ao ano e acredito perfeitamente que é uma maior consciencialização das Uhum. pessoas. Tudo aquilo que nós fizermos de bem, seja apresentando melhores produtos, fazendo este trabalho de sensibilizar as pessoas para estes ganhos que muitas das vezes as pessoas, quando lhes falamos, não valorizam, mas que efetivamente depois, quando fazem as contas, reconhecem-no, etc. Eu acredito perfeitamente que vamos continuar a fazer este trabalho e essa mentalidade, ao ir mudando, porque ainda temos aqui muitíssimo caminho por fazer, ou seja, países como Inglaterra, mesmo França, Alemanha, Suíça, etc., têm taxas em que o aluguer, o número de máquinas que entra no país para aluguer, anda ali nos 60 a 80%. Em Portugal nós temos uma taxa de 25 a 30%, ou seja, significa que para aí 70% dos equipamentos que entram em Portugal são para uso próprio e não para aluguer. Uhum. Significa que temos uma taxa de crescimento ainda bastante interessante para utilizar e, portanto, eu acredito que isso vai ter efeitos muitíssimo benéficos. Nós temos é de continuar a fazer esse trabalho, é um trabalho de continuidade, mas que tem estado a trazer resultados e que eu acho que a nível de longo prazo terá efeitos muito positivos para o planeta, que é o mais importante para todos nós. Exatamente. Foram 2 excelentes convidados que eu tive aqui hoje, muito bem. Gostei muito de vos ouvir, de Obrigado, verdade. Obrigada. também devido à nossa Exato. Foi muito bem moderado. Obrigada aos 2, parabéns pelos vossos prémios, parabéns também às equipas que estão aqui tão bem representadas. Vemo-nos no próximo ano, tenho a certeza, que isto Uhum. é sempre a subir, sempre a ganhar. Nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana, voltem connosco. E o que eu vos queria pedir é que, às vezes, estão aqui a ver o episódio, partilham e tal, nos deixem os vossos likes e nós gostamos. Aquele coraçãozinho, que é o vosso amor por nós. Um beijinho a todos e até à próxima semana. Obrigada.